Para um clube gigante, com a história que o Internacional tem, a queda é sempre um fantasma. Mas olha, aqui a gente não tá falando só de uma mancha na história do time, não. O rebaixamento, nesse caso, pode ser o estopim de um colapso financeiro. Algo assim de proporções gigantescas. Olha só essa frase de um especialista no assunto. Seria o combo do caos. É exatamente isso que a gente vai destrinchar aqui. Não se trata de um problema isolado, sabe? É tipo uma tempestade perfeita, em que uma coisa ruim vai puxando a outra e alimentando o problema. Então a pergunta central que fica é essa. O que acontece quando um time desse tamanho encara um colapso financeiro de verdade? A gente vai fundo para entender a situação do Inter, que já é bem delicada, e o que uma queda para a segunda divisão significaria, na prática, para o futuro do clube. Ok, vamos lá. Um ponto de virada, o que pode dar o start em tudo isso, é a ameaça do rebaixamento. E é fundamental entender que isso é muito mais do que só um fracasso no esporte. É o verdadeiro gatilho para uma crise financeira bem profunda. E aqui a gente já começa a ter uma noção do tamanho do estrago. Os especialistas são unânimes. Cair para a Série B significa uma perda de 30% a 50% da receita recorrente. Pensa só, perder quase metade do dinheiro que entra todo mês, assim, de uma hora para outra. É um baque financeiro brutal, imediato. Beleza, mas tem mais. A coisa toda fica ainda mais perigosa, porque o clube não tá encarando essa tempestade com a saúde financeira em dia, sabe? Muito pelo contrário, o Inter já parte de uma posição extremamente vulnerável. E essa vulnerabilidade tem um número, uma dívida que chega perto de R$1 bilhão. 1 bilhão! Pra se ter uma noção, isso é mais dinheiro que o orçamento anual de muitas cidades grandes do Brasil. É um peso gigantesco nas costas, que trava qualquer plano de crescimento, qualquer investimento. E claro, essa dívida bilionária custa caro. Por ano, são R$80 milhões gastos só para pagar os juros. 80 milhões! É um dinheiro que simplesmente some, que não vira contratação, não melhora estádio, não paga salário em dia, vai direto para os bancos. Agora, esse número aqui revela o tamanho da instabilidade. Mesmo em 2024, um ano com venda recorde de jogadores, que botou mais de 258 milhões em caixa, o clube ainda assim fechou no vermelho, um prejuízo de quase 35 milhões. Isso mostra que o buraco é mais embaixo, é estrutural. Nenhuma bolada dessas foi suficiente para fechar a conta. Então, com essa base financeira toda frágil, o rebaixamento não é só mais um problema, é a primeira peça de dominó que cai. E quando ela cai, derruba todas as outras em sequência. A gente vai ver como a Série B causa uma reação em cadeia que simplesmente destrói as principais fontes de renda do clube, uma por uma. E o primeiro dominó, o mais pesado de todos, é a grana da TV. Dá uma olhada nesse gráfico. A receita de televisão hoje na Série A é de 140 milhões. Na Série B, isso despenca para 14 milhões. É uma queda de 90%. Sozinho, esse impacto já seria uma catástrofe. Em seguida, cai a segunda peça, patrocínios. Aquele patrocínio principal, que paga 50 milhões por ano, os contratos geralmente têm cláusulas que cortam o valor ou até aplicam multas em caso de rebaixamento. Fora que a marca do clube perde valor, né? Fica muito mais difícil arrumar novos parceiros e pode dar adeus àqueles bônus por metas esportivas. E claro, a conta chega no bolso do torcedor. Com os jogos menos atraentes e um clima geral de frustração, é natural que o número de sócios caia, e a bilheteria dos jogos também. É menos dinheiro entrando direto no caixa, semana após semana. E, pra fechar o estrago, tem o valor dos próprios jogadores. A gente viu que vender atleta tem sido uma fonte de receita crucial, né? Pois é, um jogador na Série B vale muito menos. Aquela capacidade de fazer uma grande venda para equilibrar as contas, ela praticamente desaparece. É mais uma porta de escape financeiro que se fecha. Essa metáfora do automóvel sem direção é perfeita. Pensa nisso. Com as receitas despencando e a dívida só aumentando, a gestão do clube perde totalmente o controle. O clube entra num estado de caos, sem saber se vai conseguir honrar os compromissos mais básicos no mês que vem. Isso tudo nos leva ao diagnóstico final. Quando um clube chega nesse ponto, o que acontece de fato? Muita gente pensa logo em falência, mas a realidade no futebol brasileiro é um pouco diferente e bem mais complexa. E aqui é preciso esclarecer um ponto bem importante. No Brasil, um clube de futebol não vai à falência como uma empresa comum iria. O termo Mas o que é esse tal de default, afinal? Bom, de forma bem simples, é quando o clube não consegue mais pagar as suas contas. Ponto. Empréstimos, salários, fornecedores, impostos, tudo começa a atrasar e aí a dívida vira aquela famosa bola de neve, com juros em cima de juros, criando um ciclo vicioso que é muito, mas muito difícil de quebrar. E aí a gente volta para aquela imagem do carro sem direção para fechar o raciocínio. A pergunta que fica é, como um clube sobrevive a isso? Uma vez que o colapso acontece e o clube entra nesse estado de descontrole total, qual é o caminho de volta? A recuperação se torna um desafio monumental, com consequências que podem durar por muitos e muitos anos.